O nosso tema hoje é casamento, a missão. Mas antes da gente conversar sobre casamento, eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando nós falamos sobre casamento, nós não estamos querendo dar lição de moral em ninguém, né? Eu vejo às vezes o marido assim, cutucando a esposa e a esposa cutucando o marido, né? Na verdade, não é para criticar ninguém. Então, entenda isso como uma oportunidade de você ouvir o que Deus está dizendo na sua palavra e você se desafiar a fazer isso, a viver isso. E eu sei que são desafios tremendos para as nossas vidas. Minha esposa é uma bênção, ela sempre traz um lenço reserva, porque quando eu esqueço o meu, ela me entrega aqui. Então isso é importante, viu, gente? Que vocês entendam assim, como um desafio. Puxa, como eu posso ser melhor? Como eu posso ser alguém melhor? Uma esposa melhor, um marido melhor? Agora, para falar na missão da família ou do casamento, vamos pensar um pouquinho o que é uma família e por que uma família. E eu quero começar lendo no livro de Gênesis capítulo 2, versículos de 4 a 8, diz assim, capítulo 2 de Gênesis. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste. E ali pôs o ser humano que ele havia formado. O primeiro homem, ele vivia num lugar perfeito. Ele tinha também um relacionamento perfeito com Deus. Portanto, tudo parecia perfeito para ele. Um lugar maravilhoso. Se você aqui ler com atenção o que Deus criou, como Deus preparou esse jardim, para que o homem tivesse tudo o que ele precisava para viver, é uma coisa maravilhosa. E esse homem também, além de ter todo esse habitat para viver maravilhoso, esse homem também tinha um relacionamento perfeito com Deus. Deus vinha ao jardim passear à tarde e conversar com esse homem. Era algo maravilhoso. Mas Deus entendeu que o relacionamento vertical do homem com ele não era suficiente para que ele estivesse completo como Deus o projetou. Era necessário que ele vivesse como o próprio Deus vivia, um relacionamento horizontal, o mesmo que acontecia entre a Trindade. Era preciso que esse relacionamento horizontal também existisse para que a terra, de fato, fosse abençoada pelo ser humano criado para isso. Então Deus entendeu que era preciso que, além do relacionamento com Ele, com o Pai, que houvesse um relacionamento entre o homem e alguém parecido com ele, e alguém igual a ele. Quando pensamos no casamento, nós visualizamos uma família sendo formada. Uma família como Deus a projetou. Uma família como Deus exemplificou quando Ele nos mostra a primeira família concebida. Ela era composta inicialmente por um homem e uma mulher, que viveriam juntos com tamanha intimidade, com tanta intimidade que gerariam vida, assim como Deus em sua criação gerou
E o homem também, como Deus, geraria outros seres humanos à sua imagem e semelhança, não é isso? Deus criou o homem à imagem dele e semelhança. E nós geramos vida à nossa imagem e semelhança. Filhos que são parecidos conosco. Agora, o casamento, esse relacionamento entre o homem e a mulher, ele tem uma razão para existir? Tem uma missão? Ou simplesmente é apenas um acontecimento na vida do ser humano para saciar os seus desejos? O casamento tem uma missão em si? Tem uma razão para ele existir? Na verdade, a missão do casamento é a mesma missão que Deus deu ao ser humano desde o princípio. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, nos diz o seguinte: Então Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que serão parecidos conosco. Deus conversando com a Trindade diz isso. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se sobre toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Vejam, o texto nos diz que Deus, ele soprou dentro do homem. Aliás, antes disso, Deus disse: vivam, e vivendo. Quando Deus forma o homem e disse: agora vivam, e vivendo, abençoem a terra. Nós fomos criados para abençoar a terra. Foi para isso que Deus nos criou. Como nós já lemos, capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, o texto diz: então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou em suas narinas uma respiração de vida, e assim ele teve vida. Ele se tornou um ser vivo. O texto nos diz que Deus colocou dentro de nós o seu sopro, o sopro de vida. Temos dentro de nós algo de Deus que nos faz ser a sua imagem e semelhança. E é justamente essa imagem e semelhança que nos traz a necessidade de relacionamentos com pessoas como nós. E nos dá também a possibilidade de abençoar tudo e todos por onde nós passamos. Essa é a missão. Essa sempre foi e sempre será a missão do ser humano: abençoar. Quando Deus pôs em nós algo dele, ele soprou em nossas narinas. E ele colocou a vida de Deus em nós. Somos parecidos com ele. Precisamos nos relacionar uns com os outros. E fomos criados para, nesse relacionamento, abençoarmos a terra e tudo que existe na terra, inclusive o ser humano. Esta é a missão: abençoar. E o casamento, ele contribui para que essa missão seja alcançada e seja escrita a 4 mãos. É a missão é abençoar um ao outro e também toda a criação de Deus. A missão do casamento, a missão desses 2 seres humanos que se unem, homem e mulher, é de abençoarem um ao outro e juntos abençoarem toda a terra, toda a criação de Deus. É fazer com que a criação cumpra o seu papel, o papel que Deus tinha no coração, quando Deus
a criou. Porque Deus criou todas essas coisas com algo em mente, para que algo acontecesse, para servir para alguma coisa. Deus não criou por acaso, e para que vivessem por acaso. Agora hoje, após a queda do ser humano, após o pecado ter entrado na vida dos homens e afetado não somente o ser humano, mas toda a criação, e é essa a nossa realidade, o que precisamos é recobrar o que éramos, ou nos aproximarmos cada vez mais do que é ser um ser humano como Deus o criou. Por isso, nós precisamos crescer. Tudo que foi criado tem uma razão de ser. E foi criado para ser. Você imagine se uma montanha, de repente, dissesse: eu não quero mais ser montanha, eu quero ser um lago. Se uma pedra dissesse: não, eu estou aqui há muito tempo, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para lá. Imaginem se um animal, se o seu cachorrinho de casa chegasse para você amanhã e dissesse: olha, eu cansei, quero ser um gato agora. Imagine as árvores. Se um pé de manga, se um pé de laranja, que eu gosto tanto, dissesse: eu agora quero ser um pé de morango. Vou agora dar morangos. Isso acontece? Não, não acontece. Jamais acontecerá. Tudo cumpre o seu papel. Os animais irracionais, eles vivem para a sobrevivência e para a procriação, não é isso? As árvores, as plantas, elas fazem fotossíntese, elas produzem. Tudo funciona assim, e sempre foi assim, e sempre será assim. Mas o ser humano é o único que se rebela contra isso. Que diz: não, eu nasci isso aqui, mas não quero ser isso não. Eu quero ser diferente, eu quero ser outra pessoa. Não é? Eu quero viver diferente. Eu quero viver diferente daquilo que Deus criou. Eu quero ser diferente. Essa é a grande questão da vida do ser humano. Nós temos dificuldades em ser aquele que Deus criou. Então nós precisamos recuperar essa imagem. Nós somos o que Deus criou para ser. Eu ouvi essa semana, e para isso precisamos crescer. Precisamos crescer. Nós só paramos de crescer quando morremos. E se você parou de crescer e não quer crescer, não quer aprender para crescer, está no momento de você morrer. Preste bem atenção a isso. Há pessoas que dizem assim, e eu ouvi isso de alguém, que diz: olha, eu sonho com a aposentadoria. Quando eu me aposentar, meu amigo, eu não vou fazer mais nada. Vou ficar de pernas para o ar. Não quero fazer nada, absolutamente nada. Já fiz muito, trabalhei muito, eu não quero fazer mais nada. E o meu sonho é me aposentar. O que é um corpo que não faz nada? Hein? O que é que esse corpo que você diz, não quero fazer nada, entende? Está na hora de morrer. E morre. Há uma estatística que um percentual grande de pessoas que se aposentam em 2 anos morrem. Que se aposentam sem fazer nada. Sem crescer. Sem achar que não querem crescer. Não tem mais nada para aprender. Quando você não tiver mais nada para aprender, está bom de morrer. Porque a vida é um aprendizado. Aprendemos dia e noite e precisamos estar abertos para aprender. Precisamos crescer.
Eu ouvi essa semana uma expressão que mexeu com o meu coração, que diz bem assim: o que há de melhor que podemos fazer para abençoar quem está ao nosso lado é crescer. O que de melhor eu posso fazer para abençoar a Selma, que é a minha esposa, é crescer. Se eu crescer, vai ser uma bênção para ela. Ela vai se realizar com o meu crescimento. Se eu crescer, eu vou tratá-la como uma rainha, como ela merece ser tratada. Se eu crescer, se eu a cada dia crescer. Existem dois vetores que trabalham em nossas vidas. Um vetor é o vetor descendente. É a nossa força física. É a nossa jovialidade. Não é verdade? O outro é um vetor ascendente. É o vetor que representa a nossa maturidade, o nosso crescimento. Ao primeiro vetor, todos nós, queiramos ou não, somos submetidos. Todos nós envelhecemos. Todos nós. Não é verdade? Eu envelheci. E estou envelhecendo. Eu olho, e às vezes, inconscientemente, a gente não aceita muito isso, não é? Eu me lembro que eu fiz terapia e a minha terapeuta disse: olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor não está aceitando o envelhecimento. O senhor está querendo viver do mesmo jeito que vivia quando tinha 30 anos de idade. E os seus limites hoje são outros. Muitas vezes nós temos dificuldade com esse vetor que leva a gente para baixo. Né? Agora, crescer não é uma coisa natural, é uma escolha. Você escolhe crescer. É exercer a nossa vontade de ser a cada dia mais parecido com o que Deus projetou para nós. Crescer é isso, gente. Crescer é crescer em direção àquilo que Deus planejou para mim, que eu me perdi. Eu me perdi nos meus desejos, nas minhas ambições, nas minhas vontades, na minha influência, na influência que eu recebi do mundo, da mídia, que a todo dia me diz alguma coisa, e eu aprendo com ela. E quando eu aprendo com a mídia, eu a cada dia me afasto mais do que Deus tem para mim. Crescer significa caminhar para aquilo para o qual Deus me preparou, me projetou, me criou. Isso é crescer. É descobrir o que Deus de fato tem para mim. Porque só sendo aquele que Deus criou, só sendo o ser humano que Deus criou, é que eu de fato serei feliz. Imaginem uma criança. Ela começa a vida dizendo gugu, dadá, papá, mamã, não é assim? Uma criança, ela quase sempre, ela é egoísta. Uma criança pequenininha, novinha, neném, né? 1 ano, 2, quer tudo para ela, não é verdade? Tudo para ela. Tudo é só para... Eu tenho uma netinha, que ela chega lá em casa e fala assim, vovó, eu quero bolo. Aí a vovó fala assim, eu vou partir um pedaço para você. Ela fala, não, 2. Tudo que ela pede, a gente dá 2. Ela não quer, 1 não é suficiente, tem que ser 2. Tá? Eu tenho um netinho, dentre os 8 netinhos que eu tenho, que
Na sexta-feira, na escola, era o dia do brinquedo. Então, cada criança levava um brinquedo. E ele pegava um pedacinho de Lego, assim, que não tem sentido nenhum para brincar, e levava para a escola. Aí, você vai levar somente isso? Ele falou, sim, somente isso. Porque se eu levar uma coisa boa, vão querer brincar com meus brinquedos. E eu não quero ninguém brincando com meus brinquedos. Meus brinquedos são só para eu brincar, eu. Então ele leva um negócio que não tem nenhum sentido, ninguém vai querer pegar o dele. Você imagina como a criança é? A criança nasce assim, ela é manipuladora, ela chora para ter o que deseja, ela faz chantagem com a mãe. Não é assim? Faz chantagem. Se você me der o que eu quero, eu não choro mais. Eu fico quietinho ali. Mas se não me der, eu choro. Agora você imagine só um adulto fazendo isso. Se você vê um adulto dizendo gugu, dadá, papá, mamã, vai ser estranho, não vai? Vai ser um negócio muito esquisito. Porque adultos não fazem mais isso. Eles aprenderam a falar. Mas como existem adultos vivendo assim, imaturos, vivendo como crianças, que se melindram com tudo, que fazem chantagem, que são extremamente egoístas, querem tudo para si, que são dispostos a passar por cima de tudo e de todos, para conquistar o que querem. Como tem adultos vivendo assim, como crianças? Isso é imaturidade. Não houve crescimento. Não cresceram, não se tornaram sábios. No passado, os idosos, eles eram tidos como sábios, porque viveram bastante e cresceram com as experiências que viveram. Hoje em dia, como é que os idosos são tratados? É claro que tem idosos que não cresceram, também tem isso, né? Tem aquele sujeito que era ranzinza quando é pequeno e quando é grande, quando é idoso, é mais ranzinzo ainda. Tem esses também, né? Mas, de modo geral, os idosos aprendem com a vida. Se ele for um pouquinho inteligente, especialmente os cristãos que temem a Deus, eles vão crescer, eles vão amadurecer, eles vão se tornar mais sábios, porque viveram mais. Já passaram por aquelas experiências, mas hoje eles não são reconhecidos. Um homem após os 50 anos não consegue mais emprego. Ficou desempregado após os 50, não tem mais chance, ninguém quer mais ele. Porque o que importa hoje é a tecnologia, né? E a tecnologia muda a cada dia, tem que mexer com muitas coisas, e tem que saber mexer com Instagram, e tem que saber o computador como é que faz. E a cada dia um computador novo surge, um celular novo surge, ele tem que estar por dentro das novidades todas, as técnicas são outras, a cada dia muda tudo. E hoje, os jovens se destacam. Só que se esquecem de uma coisa. Existe uma coisa, que por mais que você tenha conhecimento tecnológico, você não tem a experiência. A experiência só acontece com o tempo. No passado, os idosos eram reconhecidos. Eram os anciãos. Sabia que no passado, quando havia guerras, os anciãos eram retirados imediatamente e colocados no abrigo subterrâneo? Eles não podiam morrer. A sabedoria deles precisava ser preservada para o futuro. Um homem chegou numa cidade e alguém disse, olha, naquela casa ali, tem uma mulher belíssima, belíssima. Ele falou, eu quero conhecer essa mulher. Uma mulher belíssima, eu quero conhecer. E chegou lá. Era uma senhora de 90 anos. Naquela época, uma pessoa bela
era uma pessoa sábia. Um jovem bonito era atraente, mas não belo. Belo era sábio. Olha quanta diferença, né? Dos nossos dias hoje. Eu estou dizendo tudo isso para afirmar com todo o meu coração que crescer é o que melhor você pode fazer para abençoar a sua esposa. Crescer é o que de melhor você pode fazer para abençoar o seu esposo. E aí eu pergunto a você, você tem estado aberto ou aberta a crescer? Ou você já acha que aprendeu tudo? Especialmente se você já tem uma certa idade, como a minha, 66 anos, né? Você acha que aos 66 anos já aprendeu tudo? Não tem mais nada para aprender? Se você pensa isso, você é pobre. Pobre. Precisamos aprender. Precisamos estar abertos a aprender. Não estou falando aqui de aprender do conhecimento tecnológico. Estou falando de aprender a viver. A aprender o que Deus tem para a sua vida. A aprender sobre o seu temperamento, sobre seus erros, sobre suas falhas. Aprender sobre aquilo que você vive que atrapalha a vida, que atrapalha a terra. Porque nós podemos abençoar a terra ou não. Uma atitude sua pode abençoar a terra. Você fala, mas eu sou um grãozinho de areia? É. Mas se abençoar uma pessoa, abençoou a terra. Eu não conheço a melhor maneira de crescer do que buscar a sabedoria revelada por Deus em sua palavra. Não há maneira melhor de crescer a não ser através da palavra de Deus. Há muita gente enganada sobre a Bíblia, que acha que a Bíblia é um livro religioso, que fala sobre orações, que fala sobre postura na hora de orar, fala sobre cânticos. Não. A Bíblia fala sobre vida, sobre o bem viver, sobre a melhor maneira de viver bem. É isso que a Bíblia fala, porque ela foi escrita pelo autor da vida. A missão do casamento é unir duas pessoas que desejam abençoar um ao outro e juntos abençoarem a terra. Se você chega ao casamento apenas desejando receber e não interessado em dar, sairá dele frustrado, assim como um lago que seca quando o rio que o alimenta deixa de correr. Se você entra num relacionamento, num casamento, querendo apenas receber, eu entro para ser feliz, eu quero ser feliz, sabe? E não é errado ser feliz, não é errado querer ser feliz. Mas se você entra num relacionamento, num casamento, querendo apenas receber aquilo que você julga que vai te trazer felicidade, você está perdido. Você vai se frustrar. Se você não tem nenhum interesse em dar, em abençoar, sairá desse relacionamento frustrado. E para que o casamento cumpra a sua missão, é preciso que o sentimento mais forte que o mantém vivo seja a amizade. A amizade. E eu pergunto a você, você é amigo da sua esposa? Esposa, você é amiga de verdade do seu esposo? Ou vocês vivem em casa competindo um com o outro? Um tem que dar a última palavra. Já viram aquela brincadeira quando a gente era pequeno? Não sei se vocês brincavam assim. Quem tem irmão sempre brincava assim. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha do que eu,
E a gente era pequeno, brincava assim, um batia no outro e saia correndo. O outro tinha que achar e bater. Ninguém queria ser o último. Vocês brincaram disso também? Aqui existe esse tipo de brincadeira? Porque lá existe, né? Tinha que ser o último a bater. Você batia, saia correndo. Enquanto ela não batesse, você era o vencedor. Se ela batesse em você, agora a sua tarefa era correr atrás dela até bater nela também. Há casais que vivem assim. Tem que ter a última palavra. Tem que ter a última resposta. Respondeu na lata, em cima. Ninguém abre mão de nada. Isso não é amizade. Amigo não é assim. Nós precisamos ser amigos. Amigos. E eu estou falando aqui a casais cristãos. Portanto, a amizade entre um casal cristão significa que os dois têm um só alvo. Têm um só desejo. Caminham num só ritmo. Ser o que Cristo deseja realizar em suas vidas. Ajudarem-se mutuamente para que isso se concretize. Para um casal cristão que deseja ser amigo, que são de fato amigos, isso significa que os dois têm somente um alvo. E o alvo é ser o que Cristo deseja realizar em suas vidas. Ser o ser humano que Deus criou, porque muitas vezes nós nos afastamos do ser humano que Deus criou. Eu vou ler um trecho de um poeta filósofo chamado Khalil Gibran, que eu gosto muito dele, do que ele diz. E eu gosto porque tudo o que ele diz tem base na palavra de Deus. A grande maioria do que ele diz. Ele diz isso assim, sobre amizade. Seu amigo é a resposta às suas necessidades. É o campo que você semeia com amor e colhe com gratidão. É a sua mesa, a sua lareira, porque chegam até ele com fome e buscam nele a paz. Olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, olha, o seu amigo, ele vai atender a todas as suas necessidades. Você vai encontrar nele o que você busca. Ele é o campo que você semeia. Você semeia. Você trabalha para isso acontecer. Mas também é o campo onde você colhe. E quando você colhe, você é grato por isso. É a sua mesa, onde você se alimenta. É a sua lareira, onde você se aquece. Porque você chega até ele com fome e busca nele paz. Olha que relacionamento de um casal. Que não haja outro propósito da amizade, senão o aprofundamento da alma. Que não haja nenhum outro propósito do que fazer crescer, do que fazer o outro crescer, do que fazer o outro aprofundar-se na vida. Então tudo o que eu preciso fazer é para que a Selma tenha uma vida mais profunda. É para que ela se realize mais. É o bem dela que eu procuro. E que o melhor seja destinado ao seu amigo e não a você. O melhor é para ele. O melhor pedaço é o dele. A melhor parte da fruta é o que eu dou a ela. Você que gosta de laranja como eu, você descasca a laranja e parte ela no meio. Qual é a melhor parte? A de cima ou a de baixo? Hein? A de qual? A melhor parte é a de cima? Se você está me dizendo que é a de cima, você nunca chupou uma laranja. Porque a melhor parte é a de baixo. É a mais doce. A de cima da laranja, onde fica o caulezinho dela ali, aquela parte de cima é a mais sem gosto. A parte de baixo é a melhor. É a mais docinha. Então, dê a ela a parte de baixo. E coma a parte de cima. É isso.
Isso é amizade, gente. A amizade é isso. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios, capítulo 5, capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, capítulo 5, versículos 22 a 31. Esposa, seja submissa ao seu marido, como você é submissa ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. É o próprio Cristo o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve ser submissa em tudo ao seu marido. As mulheres agora tremeram. Não é? Eu sei que sim. Eu sei que sim. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. É por isso, é para que sejam assim. Essas duas atitudes não podem ser tratadas independentes uma da outra. Mulheres sejam submissas e homens amem. Não podem ser tratadas separadamente. São uvas de um mesmo cacho. A submissão da mulher está intimamente ligada ao amor do homem. E o amor do homem está intimamente ligado à submissão da mulher. Não existe um sem o outro. Um não resiste sem o outro. Que mulher resistiria e não se submeteria a um amor assim, que seja como o de Cristo? Que sinta que para ele é prioridade, que conhece os seus desejos mais profundos e verdadeiros e vive para satisfazê-los. Que mulher não seria submissa a esse homem que a amasse assim? Como Cristo ama a igreja, que se desse por ela. Por outro lado, que homem desprezaria e não amaria uma mulher que o considera como o salvador da sua vida? Paulo diz isso, né? Como a igreja, porque ele é o salvador dela. Que homem desprezaria e não amaria uma mulher que o considera como o salvador de sua vida? E por isso se submeteria a ele com alegria, porque ele a respeita e vive para fazê-la crescer e a cada dia ser mais semelhante à mulher que Deus criou. Que homem não amaria uma mulher assim? Que mulher não amaria? Que mulher não se submeteria a um homem que a tratasse como Cristo trata a igreja? Vejam como essas duas coisas caminham juntas. Uma sem a outra não resiste. Não resiste. E por falar em suprirem juntos suas necessidades, marido, você conhece a sua esposa? Você conhece mesmo a sua esposa? Tem certeza que conhece? Esposa, você conhece mesmo o seu marido?
Eu não estou falando aqui do que você gostaria que ela ou ele fosse, mas do que ele ou ela realmente é. Você conhece mesmo as necessidades da sua esposa? Você sabe do que ela gosta mesmo? Os dois tendo como prioridade viver de tal forma que o outro cresça. É assim que o casamento precisa acontecer. Os dois tendo como prioridade que o outro cresça. Não que eu cresça, mas que o outro cresça. A amizade propicia isso. Amigos são assim. Dois juntos caminhando com o mesmo propósito. O propósito de ser bênção um para o outro e juntos abençoarem a terra. Guardem essa expressão. Vocês que são casados, os casais, vocês existem para um abençoar o outro e vocês dois juntos abençoarem toda a terra. No casamento, nós podemos ser grandes amantes, podemos nos tornar prósperos, podemos até separadamente acreditar que nos relacionamos bem com Deus, mas se não houver entre nós uma verdadeira amizade, estamos fadados a uma vida sem graça e, em muitos casos, ao desastre. Vocês podem ser grandes amantes, podem se dar muito bem nessa área da vida. Vocês podem ter se tornado prósperos, ganhado muito dinheiro. Vocês podem até acreditar que separadamente vocês têm um bom relacionamento com Deus. Mas se não houver amizade, esse relacionamento não frutificará. Está fadado a ser uma vida sem graça. Ou a um desastre. A amizade, diferente da paixão, ela resiste ao tempo. Nós envelhecemos, mudamos fisicamente. É verdade? A gente muda fisicamente? Homens e mulheres. Lembra como é que era? Lembra da lua de mel? Lembra como é que foi a lua de mel? E hoje? É igualzinho? Para mim não é. Para mim não é exatamente igual. É parecido, mas igual não é. Hein? Uma vaga lembrança? Não, para mim é mais do que uma vaga lembrança. Está bem lembrado ainda. É isso mesmo, gente. Mas nós envelhecemos. Os nossos limites mudam. É assim mesmo. Nós envelhecemos. Agora, a amizade, diferente da paixão, ela resiste ao tempo. Nós mudamos fisicamente, até emocionalmente. Já não somos e fazemos o que éramos e fazíamos quando jovens. Não exatamente. Podemos experimentar crises financeiras. Podemos sofrer grandes perdas, mas a amizade verdadeira permanece, porque ela vai além de tudo isso. Pelo contrário, a amizade faz com que passemos por todas essas mudanças, por todas essas fases, consolados e fortalecidos pela companhia um do outro. Isso é casamento, gente. Isso é amizade no casamento. É isso. É isso que Deus espera de mim e que espera de você. Portanto, a missão do casamento não é outra, senão abençoar. Primeiro, um ao outro. E depois, pela vida que levam, serem bênçãos para o mundo. Essa é a nossa missão como casal.
Esse foi o primeiro desejo de Deus para aqueles a quem Ele criou a sua imagem e semelhança. E continuará sendo esse mesmo o seu desejo para sempre. Nada que existe na criação de Deus tem esse poder. Nada. Apenas nós. E só nós é que temos essa missão. Só nós. Nenhuma outra coisa criada tem a missão de abençoar um ao outro e juntos abençoarem a terra. Só nós, seres humanos, temos. Essa é a sua missão, como casal, como pessoa, como família. Lembrem sempre disso. Lembrem sempre disso. A nossa missão começa por abençoar um ao outro. Começa pela amizade. Sermos bons amigos. E sendo bons amigos, vamos fazer um ao outro crescer. E juntos vamos abençoar todos aqueles que passam por nós durante a nossa vida. Que Deus me abençoe e que essa mensagem ela toque o meu coração para que eu seja uma pessoa assim. Porque muitas vezes eu não sou assim. Muitas vezes eu sou egoísta. Eu quero a parte de baixo da laranja. Mas eu preciso crescer. Eu preciso crescer para aprender a dar a parte de baixo da laranja para ela. Todas as vezes. E ela vai ver isso. E vai me amar cada vez mais. É assim que nós vivemos. É assim que precisamos viver. Como pessoas, como casais, como famílias, como seres humanos. Nós somos seres humanos. E o nosso grande desejo é nos aproximarmos a cada dia mais a sermos aqueles que Deus criou, aqueles que Deus soprou dentro de nós a vida dele. É esse que eu sou, é esse que você é esse que precisamos resgatar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua palavra ela é tão clara, tão objetiva e tão maravilhosa. Ela nos inspira de uma maneira que só não a segue quem não crer. E nós cremos na Tua palavra. O Espírito Santo age em nós para que creiamos. Ó Deus, que todos que estamos aqui, casados ou não, possamos aprender a abençoar um ao outro e sermos pessoas melhores, sermos seres humanos melhores. Abençoa cada casal que está aqui, Senhor, cada casal. Não importa em que situação estão, se estão bem, se estão mal, se estão tristes, se estão alegres, não importa, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece cada casal, cada fase que cada casal está passando. E eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Teu amor sobreponha todas as nossas dificuldades, se sobreponha a todas as nossas imperfeições. E que possamos olhar para o Teu amor e possamos amar a nossa esposa, o nosso esposo, porque o Senhor nos amou primeiro. Que seja assim a nossa vida. Vem nos restaurar, vem trabalhar as nossas vidas. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.